Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional e enquanto investidor. 30 anos trabalhando para grandes empresas do Brasil e do exterior, convivendo com este ambiente corporativo, com a alta administração de empresas, me relacionando com pessoas da diretoria, presidências, conselhos de administração e ao mesmo tempo estudando muito a respeito do universo empresarial, fazendo cursos, me capacitando, me qualificando para me destacar nesta carreira e nesta profissão que eu escolhi. Ao mesmo tempo, 15 anos enquanto investidor, erros e acertos cometidos na Bolsa, e aqui eu procuro de alguma forma contribuir para o seu crescimento nesse mercado de investimentos. A ideia é que você possa utilizar um pouco dessa aprendizagem que eu tive, se isso for útil para você, e assim você construir as suas estratégias de investimentos e performar melhor na Bolsa de Valores. A Bolsa é um lugar que você pode sim alcançar a sua independência financeira, mas para isso você precisa ter o preparo adequado. Esse preparo é essencial, porque nós vamos conseguir ter sucesso ou não na Bolsa a partir do momento que estivermos mais bem preparados. A Bolsa é um lugar altamente perigoso se a pessoa entra para investir sem saber como funciona a dinâmica da Bolsa de Valores, como é que acontece as valorizações das empresas, quais são as boas empresas que existem na Bolsa. Se as pessoas não estiverem preparadas para conviver neste ambiente, ele se torna um ambiente inóspito e um ambiente suscetível a diversas armadilhas, vamos dizer assim, e você pode cair em papéis especulativos, você pode não entender como funcionam as tendências de alta e de baixa, como funcionam os períodos de lateralização, e tudo isso pode gerar uma grande confusão na sua cabeça, e sem o preparo adequado, sem o equilíbrio emocional necessário, você pode se machucar e perder todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Portanto, muito cuidado, muita atenção. A Bolsa pode ser uma alavanca para você alcançar a sua independência financeira, mas sem o conhecimento necessário, você pode se machucar e perder todo o seu dinheiro. Muito bem, nesse vídeo de hoje a gente começa falando sobre a Vero Internet. A Vero Internet, inclusive, que já tem contrato para usar a rede neutra da Oi, a Vital. A Vero Internet ela vai fazer o seu IPO e ela vai buscar captar pelo menos aí R$1 bilhão. O IPO da Vero Internet está previsto inicialmente para acontecer em setembro. Ela é uma provedora de internet de banda larga que pertence à gestora de Private Equity 20 Partners. Então, eles deverão estar protocolando as ações já protocolaram, na verdade, as ações, a oferta de ações, vou fazer o IPO, e a pretensão deles é levantar aí pouco mais de R$1 bilhão nessa operação. A expectativa é que o preço da ação seja conhecido em setembro. A oferta de ações será do tipo primária, quando os recursos dos investidores vão para o caixa da empresa, ou seja, vão permitir que a empresa faça investimentos no seu crescimento, né? E também vai ter uma parte secundária na oferta de ações, ou seja, dinheiro para os acionistas que se desfizeram dos papéis, no caso, a própria 20 Partners. Importante entender um pouco essa lógica, até para se preparar mentalmente para quando a Vital for fazer o seu IPO, né? Existem ofertas de ações primárias e secundárias, então é importante entender isso. O lote principal das ações que serão ofertadas, a 20 Partners decidiu que será todo primário. Apenas os lotes suplementares serão secundários. Nesse desenho, a 20 Partners ela só vai vender uma fatia de sua participação se houver uma demanda adicional. Então, ela só vai vender uma fatia de sua participação se houver uma demanda adicional. Com isso, a 20 Partners quer deixar muito claro para os potenciais investidores o valor que será de fato aplicado na empresa, no seu crescimento. Os recursos vão sustentar
a expansão da Vero Internet, seja por expansão natural, orgânica, né, das suas próprias redes, ou via aquisição de concorrentes. Eu tenho destacado aqui já, fazendo parênteses, eu tenho destacado aqui que esse mercado de fibra ótica ele é muito pulverizado, existem muitas pequenas empresas. E estou aqui também já afirmando que nos próximos 5 anos nós assistiremos um processo de rápida consolidação. Vai acontecer uma consolidação muito rápida nos próximos 3, 5 anos. Então anote aí no caderninho essa informação. O que é que isso significa? Os grandes players estarão adquirindo essas pequenas empresas de fibra ótica. Então aí a gente tem a Vivo, a Oi, a TIM, a Claro, essas empresas estarão indo ao mercado adquirindo esses pequenos provedores, para que assim se consolide com uma malha de fibra ótica maior. Então a ideia é essa, da expansão cada vez mais acelerada de suas malhas de fibra ótica, entendeu? Então essa é a lógica que a gente vai ver acontecendo neste mercado brasileiro. Uma coisa importante também é ver que existem algumas empresas como a Vero, tem a EB Fibra também, cujos donos são fundos de private equity. Ou seja, não é da natureza desses fundos quererem ficar com as empresas ad eternum, ou seja, para o resto da vida. Normalmente, esses fundos de private equity, assim como está fazendo também o BTG com a Vital, eles procuram se associar a negócios que eles enxergam um grande potencial de crescimento, eles participam da gestão desses negócios, porque eles possuem equipes altamente profissionalizadas, capazes de agregar valor a essa empresa, eles ampliam o crescimento dessa empresa, aceleram o crescimento dessa empresa, sua modernização, melhoram seus indicadores de performance e aí após de um certo tempo eles começam a vender a sua participação, porque o que eles querem de fato é valorizar a empresa e depois vendê-la e colocar o lucro no bolso. Esse é o objetivo. Então a gente já está assistindo aí um pouco este movimento da 20 Partners, que vai fazer um IPO exatamente com a ideia de dar uma maior robustez à sua empresa, a Vero, e muito provavelmente, não se assustem, não tomem como surpresa, em algum momento, num ponto futuro, a Vero será vendida a participação da 20 Partners. Veremos esse filme também com a EB Fibra, que é uma outra empresa que também tem um fundo de private equity envolvido no seu processo, né? E assistiremos isso também acontecendo com o BTG, no caso da Vital. Isso aí é questão que eu, olhando o cenário em perspectiva, enxergando um pouco o futuro, sem abrir cartas do tarô, sem jogar os búzios, mas com a análise de cenário, com o entendimento do mundo empresarial, eu consigo fazer essas projeções. Podem dar certo, podem dar errado, claro, mas a gente faz uma análise de cenário dentro de uma possibilidade maior do que vai acontecer a partir do que a gente conhece, do que a gente entende que é a lógica a ser verificada, entendeu? Então a gente entende sim que esses fundos de private equity em algum momento vão realizar os seus lucros e se desfazer da sua participação nesses negócios. Voltemos à Vero Internet. A empresa hoje já tem 500 mil assinantes, ela já fez a sua 14ª aquisição com a compra da Neorrede, que é uma operadora de banda larga de Santa Catarina. Com isso já atingiu uma base de 500 mil assinantes em 152 cidades. Seu prospecto vai mostrar um crescimento de quase 150% da receita líquida no segundo trimestre. Ou seja, é um ativo muito interessante para ser adquirido aí por alguma empresa. Quem sabe a própria Oi, né, por intermédio aí da Vital, não seja uma parte interessada nisso aí, em um cenário aí de médio e longo prazo, né? Vamos aguardar, vamos acompanhar as notícias. O mercado de banda larga por fibra ótica tem crescido com aumento de demanda pelo serviço durante a pandemia e atraído o olhar dos investidores. Se confirmado o IPO, da Vero será o quarto do setor este ano. Já tivemos aí os IPOs da Brisanet, da Unifique e da Desktop, né? Brisanet com atuação no Nordeste, Unifique no Sul
aí olhando exatamente essa região de Santa Catarina, Paraná, tentando chegar no Rio Grande do Sul também, e a Desktop São Paulo. Então são alguns players aí que estão recentemente organizaram seus IPOs e que eu entendo que são todos potenciais, vamos dizer assim, negócios que poderão ser adquiridos num tempo futuro aí pelos grandes players, né? A Vero e a 20 Partners não quiseram comentar nada sobre o IPO, porque existe aí um período de silêncio, né, que não pode se manifestar sobre o tema, para não gerar ruídos, expectativas no mercado. Mas fiquemos de olho em mais este movimento no mercado de fibra e vejamos se o mercado continua aquecido do ponto de vista de valorização desses ativos, porque também essas empresas elas carregam em si um pouco uma mensagem que eu procuro sempre enfatizar aqui. Se essas pequenas empresas conseguem ter um valor de mercado tão relevante como tem sido o resultado dos seus IPOs, isso nos traz um pouco a perspectiva do quanto de valor a Oi tem no seu processo de transformação, né? O quanto de valor tem a Oi no seu processo de transformação. Porque a Vital, que a Oi tem 42,1% de participação, é uma empresa que já nasceu com 400 mil quilômetros de fibra ótica e mais 26.500 de cabos submarinos. Então, é uma outra robustez, né? E seguramente em 2024 o Rodrigo Abreu já lançou que essa Vital estará valendo em torno de 54 bilhões de reais. Eu acredito que seja uma expectativa conservadora que ele colocou e imagino que diante deste cenário que a gente está vendo com relação a esses IPOs, ela vai estar talvez no mínimo na casa aí dos 70 bilhões de reais em 2025, quando ela decidir abrir o seu capital em bolsa. Acompanhemos. É importante apenas ter isso no nosso radar para a gente continuar acompanhando estes assuntos, porque interessam as nossas análises e as nossas estratégias. Perfeito? Muito bem. Outra informação que eu queria aqui compartilhar, na verdade comentar, foi a entrada na recente, né, dos advogados das empresas aí, Claro, TIM, Vivo e Oi, no CAD, vamos dizer assim, adicionando esclarecimentos relacionados à transação envolvendo a Oi e as outras empresas, né? Com relação à venda da Oi Móvel. Isso aconteceu em 11 de agosto, foi protocolado no CAD e foi um documento apresentado pelos advogados, exatamente deixando mais clara a proposta, alguns pontos da proposta e dos estudos que foram feitos para justificar de que não há, vamos dizer assim, nenhum prejuízo para o consumidor a operação de venda da Oi Móvel para as empresas Claro, TIM e Vivo. Em recente live, a própria Camille Faria já tinha dito de que toda a modelagem do negócio já foi feita entre as empresas pensando já nas possíveis restrições que a Anatel ou o CAD poderiam questionar, que poderiam levantar. Então, em função disso, já foi feita a divisão da Oi Móvel entre as três, considerando, à luz da lei e da norma, as possíveis restrições que poderiam existir, e aí eles já foram adequando a modelagem da divisão da Oi Móvel em função dessas questões de regulamentação. Portanto, a gente entende que caminhamos para um fim muito positivo nesse aspecto de provavelmente em novembro a gente ter uma manifestação do CAD favorável à venda da Oi Móvel e liberando este processo, certo? Mas é importante dizer que os advogados deram entrada no dia 11 de agosto nessa documentação e dizendo que uma eventual acomodação por meio de coordenação não seria um equilíbrio possível,
pois a empresa que se desviar e investir em modernização de rede mais rapidamente que as demais absorveria desvios de demanda de seus concorrentes efetiva e muito rapidamente. Dentre as justificativas diferentes ofertas de varejo das operadoras, bem como opções de portabilidade, visto que pode ter ocorrido troca de liderança em 26 dos 67 códigos nacionais. Um outro argumento que eles apresentaram envolve aí a questão do mercado de torres de transmissão, onde foi esclarecido que as teles não têm influência absoluta sobre as chamadas torreiras, que também prestam serviço para os governos, empresas, radiodifusão e mais. Sendo assim, o poder de barganha e compensatório deve nivelar e garantir a competitividade justa no fornecimento de redes. Eles ainda declararam que os circuitos e links da Oi Móvel serão distribuídos entre as compradoras, que tem 3,8 terabytes, o que representa cerca de 10 a 20% da capacidade total para a prestação de serviços móveis no Brasil, enquanto que os circuitos backhaul e backbone têm de 5 a 15% de capacidade da agora Vital, né? Então, por fim, Claro Vivo e Oi TIM minimizaram os impactos no segmento de atacado, face à intensa regulação que a Anatel já exerce neste mercado, e que vem mantendo, né, ao longo desses últimos anos essa postura fiscalizatória, a Anatel, né, para evitar qualquer distorção ou qualquer ato anticompetitivo. Essa decisão, em últimos documentos emitidos pela Anatel, foram também elogiadas pelas operadoras, e que essa postura da Anatel acaba ajudando para que se garanta os investimentos necessários no setor. Quanto ao mercado secundário do espectro, eles disseram que ele deve necessitar de uma regulamentação da Anatel, que deve avançar com a realização do leilão do 5G, cujo edital deve ser liberado pelo TCU essa semana agora, né? Provavelmente até o final dessa semana o edital já estará liberado do TCU para que a Anatel tome as providências, a Anatel e o Ministério das Comunicações, eles acabem fazendo os ajustes finais para a publicação do edital entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro, mais provavelmente a primeira quinzena de outubro, né? E assim o leilão efetivamente deverá estar acontecendo. Então, algumas informações. O corpo jurídico das empresas aí andaram, vamos dizer assim, apresentando mais justificativas e informações ao CAD com relação à questão da venda da Oi Móvel. Continuamos confiantes de que o CAD não criará nenhum obstáculo. Essa é a minha expectativa, da Anatel a mesma coisa, e estamos aí trabalhando com este cenário de novembro, ser o cenário de definição com relação a esse assunto. E isso feito, o CEO da Oi poderá estar automaticamente dando entrada na justiça para o fim do processo de recuperação judicial da empresa. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Temos, fortalecendo essa ideia, a própria manifestação do novo presidente do CAD, que ao tomar posse em uma entrevista ele declarou que quem imaginar que o CAD pode ser contrário à existência de apenas 3 grandes players no cenário de telecom brasileiro, vai se decepcionar, porque o CAD já entendeu que o mundo caminhou nessa direção, que os principais países do mundo possuem apenas 3 grandes players operando no mercado nacional, e que isso já é entendido como normal e perfeitamente administrável pelo CAD. Então, continuamos otimistas de que, muito provavelmente, agora em novembro, a gente vai ter um desfecho disso. Caso esse prazo seja excedido por um pedido de extra de prazo adicional, aí a gente vai ter na linha do horizonte o mês de fevereiro como um mês para finalização e manifestação do CAD. Mas vamos esperar que de novembro não passe, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.